Olá, queridos companheiros que nos assistem no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Estamos aqui para mais uma palestra e antes nós iremos ler uma página e fazer uma prece. A página é do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Pereira Franco. No capítulo 14, a benfeitora espiritual nos dá a seguinte mensagem: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, reunidos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Rogamos as Tuas bênçãos para toda a humanidade que passa ainda por uma pandemia. E rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, para todos aqueles que assistem e estão conosco, esclarecendo suas mentes, seus corações, à luz da doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Vamos agora ao estudo. Olá, queridos amigos, queridos confrades do Centro Espírita Luz e Caridade. É um grande prazer estar aqui falando pela primeira vez. Meu nome é Humberto e eu vou apresentar a vocês a campanha Letras que Apontam Estrelas. E por que essa campanha é importante? Porque o homenageado é muito importante de ser relembrado pelo nosso movimento espírita, pela nossa prática do Espiritismo. A campanha Letras que Apontam Estrelas, ela foi iniciada e idealizada pelo Conselho Federativo Nacional no final do ano de 2020. Estávamos então vivendo o período difícil da pandemia, mas mantendo a preocupação doutrinária acesa, cogitou-se de homenagear o Livro dos Médiuns e o aniversário de 175 anos de Leon Denis. Então, esta campanha ela foi iniciada conforme o entendimento de que seria muito relevante resgatar essa importantíssima figura, uma das figuras centrais do pensamento kardeciano, da prática, verdadeiro modelo de vivência do Espiritismo na esteira, do mestre Allan Kardec, que nos deixou as condições intelectuais, teóricas, o balizamento moral para nós vivermos a nossa vida espiritual de uma forma mais saudável. Então, nós gostaríamos de destacar o propósito da campanha, no primeiro momento, depois do propósito da campanha, quem é Leon Denis, quais são, de maneira muito geral, as suas grandes realizações e, por fim, fazer um link entre a importância desse pensamento muito engajado, muito existencial, muito consolador, que nos apresenta Leon Denis, e o momento presente, um momento de angústias, de dificuldades, de desafios e que necessita do bafejo alentador da fé renovada. A campanha começou então por iniciativa dos setores de divulgação da doutrina espírita, dos setores de comunicação de diversas federativas e também da FEB.
conseguindo também, muito rapidamente, o apoio do SEI, né, do Conselho Espírita Internacional. Além de contar, então, com muitos parceiros, e eu preferiria não citar nenhum até, por existir a possibilidade, né, de diante de um conjunto muito grande de nomes preciosos, valiosos, que estão colaborando com essa campanha, deixar algum de fora, que seria uma injustiça muito grande. Esta campanha também se caracterizou de uma forma muito bonita e me dá muito prazer dizer isso, né, de estar acompanhando essa campanha de perto, estar participando dela, porque foi muito bonita a forma como ela conseguiu congregar esforços de pessoas desconhecidas, muitas delas, né, que se conheceram, tomaram conhecimento umas das outras, ou que se conheciam de nome, mas que vieram a interagir pela primeira vez somente através da própria campanha, e ao mesmo tempo que havia essa distância, esse desconhecimento entre as pessoas, quase que a exemplo do que deve ser a verdadeira fraternidade cristã, verdadeiro entendimento mútuo, essas múltiplas instituições, múltiplas pessoas de mais variadas proveniências de centros espíritas, os mais diversos, todos os cantos do Brasil e do mundo, reuniram-se num clima de tal harmonia, camaradagem, a facilidade, a leveza, que realmente nos inspira a acreditar, a ter mais fé nas iniciativas humanas, nas instituições humanas. Nós, muitas vezes, às vezes até excessivamente, nós temos fantasias e especulações a respeito desse imenso trabalho de bastidores dos grandes eventos. E eu gostaria de destacar que participar desses bastidores de um evento tão grande, de alcance internacional, me propiciou a grata sensação de estar num ambiente perfeitamente evangelizado, espiritualizado o tempo todo, com o maior clima de camaradagem possível. A campanha objetiva destacar as contribuições quase inigualáveis de Leon Denis sobre diversas facetas do pensamento espírita. Por que do pensamento, principalmente? Porque, embora Leon Denis fosse médium, orador e também participasse de inúmeras tarefas dentro do movimento espírita, era, sobretudo, um escritor. Então, as suas letras apontam-nos estrelas de uma forma muito objetiva, de uma forma muito clara, de uma forma muito inequívoca. E é através dessas letras que nós temos o acesso, um portal, né, e dimensional para a vida, para o pensamento, para o clima espiritual raríssimo nesse mundo em que nós vivemos, de pessimismo, de amargura, de cinismo. E, portanto, essa passagem para esse outro clima espiritual é uma espécie de degustação e, ao mesmo tempo, empurrão na direção da espiritualidade superior, na direção de Deus, na direção da vida divina, na vida contemplativa dos espíritos mais maduros, sem que, de maneira alguma, esse pensamento de Denis seja teórico, ou teoricista, ou intelectualista, ou todas aquelas palavras que nós usamos, né, pejorativamente para designar aquelas teorias muito afastadas da realidade, para especialistas, para os muito doutos, para os eruditos, para os diletantes, que têm mais gosto ou mais tempo livre para se dedicarem à vida puramente teórica. Não se trata disso. Filosofia espírita, ela é uma filosofia sumamente prática, onde todos os seus princípios, todas as suas elucubrações e meditações são voltadas para a reforma do indivíduo, para a transformação do nosso caráter, para a modificação, às vezes discreta, sutil, dos nossos estados interiores. Então,
sendo filósofo espírita, Leon Denis aponta-nos o tempo todo para reflexões, para conceitos, para teorias, para visões, análises, interpretações, sim, às vezes aparentemente livrescas, mas que vão nos direcionando pouco e pouco para a contemplação do infinito, do absoluto, da bondade suprema, da fonte de todas as coisas, de toda a vida, de toda a sabedoria, que é Deus. Esse Deus que Leon Denis, na esteira e na continuidade do pensamento de Kardec e prenunciando os outros grandes escritores espíritas, muitos deles brasileiros, né, que nós vamos ver pouco depois da geração de Leon Denis, ele vai nos apresentar essa visão de Deus indistintamente distribuído pelo cosmos, pelo mundo, presente em todas as coisas, no animalzinho, no inseto, na folha, no grão de areia, na gotícula de orvalho, sobre a folha, no vazio, no silêncio, naquilo que nós não prezamos, né, numa perfeita sintonia com outros pensadores místicos, no bom sentido da palavra, né, não no sentido do misticismo e no sentido da superstição, sim no sentido de uma experiência unitiva espiritual com Deus. Este misticismo nós o vemos claramente dentro da obra de Denis, ao longo de toda a vida de Denis, um sujeito que vivia em transporte, que vivia antecipadamente, parcialmente pelo menos no mundo espiritual, enquanto aqui estava também com os olhos na infinitude, né, com o olhar dirigido para a infinitude. Então, Leon Denis consegue enxergar nesse tipo de misticismo, nesse tipo de visão totalmente espiritualista, totalmente divinizada da realidade, totalmente antimaterialista, consegue enxergar a sacralidade de todas as coisas. Muito parecido, por exemplo, com Santo Agostinho, com São João da Cruz, com uma série de sujeitos que tinham uma proximidade, uma familiaridade muito grande com as fontes de inspiração superior. Então, sem nenhuma idolatria, né, isso aqui não se trata de nenhuma maneira de uma comparação ou de uma exaltação da figura de Leon Denis. Nós, na filosofia espírita, com a filosofia espírita, através dela, nós aprendemos a não divinizar os homens, a estabelecer separações claras entre a absolutidade de Deus, a sua perfeição exclusiva, a sua transcendência, e o grau de perfeição a que é possível almejar a espécie humana, né? E Leon Denis nem alega e nem nós entendemos como sendo o espírito perfeito, mas apresenta-se como espírito maduro, como espírito experimentado, como espírito que desenvolveu virtudes, desenvolveu talentos, potencialidades que não se desenvolvem numa existência somente. É preciso burilar ao longo dos milhares de anos da marcha lenta, vagarosa do tempo. Isto transparece no seu olhar. É interessante que a própria filosofia de Leon Denis, sendo ela um pouco mais histórica do que a de Kardec, por exemplo, né, dando tons diferentes de um espírito literário, de um espírito mais poético, mais apegado à questão estética, uma questão que aparece muito na obra de Denis, aparece de uma forma inigualável, ou pelo menos ainda não igualada por nenhum outro escritor espírita, né? Esses traços muito peculiares de Denis vão permitir-lhe tratar da questão da transcendência, tratar da divindade, tratar da humanidade, da natureza, da história humana, sempre a partir de um ponto de vista um pouco mais sintético e um pouco mais poético ou poetizado
do que nos apresenta a filosofia mais categórica e mais conceitual de Allan Kardec. Porque Kardec tinha a preocupação de dar-nos diretrizes, quase que de manual, né, de nos encaminhar. E Denis, entendendo que esse trabalho está pronto, está realizado, ele preocupa-se em colorir alguns dos quadros elaborados por Allan Kardec. Se nos permitem essa pequena metáfora, né? Essa figura poética, Leon Denis colore ou reforça o colorido de alguns dos quadros traçados a lápis ou a carvão por Allan Kardec. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar, né, junto com esse traço mais colorido, mais poético ou mais místico da escrita do pensamento de Denis, é que ele, apesar dessas características, é um filósofo, é um pensador, é um pesquisador kardeciano. Para a gente não usar o nome kardecista, que muitas vezes parece um designador desnecessário para o espiritismo, a gente usa kardeciano para designar justamente a luz de Kardec, né? Seguindo o pensamento específico de Kardec, reproduzindo até o pensamento de Kardec na medida em que alguma outra pessoa é capaz de reproduzir o pensamento de alguém. Então, pode ser que nós não cheguemos à perfeição nessa reprodução, é claro, mas na medida em que nós tentamos reproduzir as linhas gerais, os princípios, o cânone do pensamento de Kardec, nós podemos nos afirmar mais do que kardecistas, né, do que aqueles que militam em favor de Kardec, pessoas que têm o pensamento formatado, modulado, influenciado por Kardec, ou seja, pensamentos kardecianos. Essa era a índole de Denis, essa era a sua vocação literária, essa era a sua vocação como espírita. Então, Leon Denis vai nos apresentar uma obra que trata dos fenômenos mais recentes que a ciência vem explorando na geração em que surge a psicologia como ciência, né, sob as mãos, né, sob a pena, aliás, de William James, de Wundt, já de Freud na virada do século para o século XX, de Janet, de uma série de pesquisadores de diversas proveniências, né, desde dos estudos clássicos, como Frederick Myers, por exemplo, até psiquiatras, muitos deles, mas todos preocupados em investigar esse novo campo que era propiciado pelos estudos e pelas ferramentas de estudos como o hipnotismo e o sonambulismo e as novas técnicas psicológicas que eram provenientes do estudo do cérebro, estava avançando muito ali naquele final do século XIX. Leon Denis acompanha tudo isso e observa que ao lado do avanço desses estudos científico-acadêmicos há um marco, uma presença discreta, mas não invisível, do espiritualismo, dos fenômenos espíritas ou dos fenômenos espiritualistas modernos sob a ótica da visão científica de mundo, já não mais sob a ótica do miraculoso, do milagroso, do supersticioso, do oculto, do sobrenatural, e sim desde ali da geração das irmãs Fox até um pouco antes. Nós vamos ver na Alemanha, na França também, na Inglaterra, com a Escola Psiquiátrica do Hospital Universitário de Londres, nós vamos observar um avanço muito grande na área do magnetismo animal, os magnetizadores, e que vai culminar na ideia da alma imortal. Então, essas pesquisas, elas já vinham se caracterizando há 100 anos quase como abordagens científicas ou como uma leitura já de uma visão de mundo, de uma filosofia da era científica ou
par e passo, né, adequada, harmonizada com o progresso científico, e Leon Denis observa que esses avanços mais recentes, das 2, 3 décadas posteriores ao desencarne de Allan Kardec, merecem catalogação minuciosa, menção e principalmente interpretação espírita. Porque muitos desses pesquisadores, embora extraordinários e apresentando contribuições preciosas, eles vão ignorar aqueles avanços propiciados, por exemplo, pelo Livro dos Médiuns, ou pela parte mais filosófica mesmo da doutrina espírita, seja uma parte mais teórica ou uma parte mais pontual e específica, como a questão do destino das almas e a diversidade de caracteres e de estilo de vida das almas após o desencarne, que é o que vai nos apresentar o céu e o inferno, por exemplo. Então é a partir desse conhecimento que Leon Denis vai interpretar ou filtrar aquelas informações, aquelas observações que tantos pesquisadores vêm observando na sua geração. Ao lado disso, Leon Denis observa que desde a geração de Kardec, o materialismo não arrefeceu, pelo contrário, intensificou-se. Embora nem todos os grandes cientistas sejam materialistas, a bem da verdade, a maioria deles não é. Então, Maxwell, o inventor do eletromagnetismo, Pasteur, uma grande quantidade de cientistas daquele período de Leon Denis, Max Planck, né, o elaborador da física quântica, eram sujeitos profundamente religiosos, até mesmo místicos, usando o sentido positivo de novo da palavra místico, como alguém que tem experiências espirituais, alguém que goza de algum grau de percepção espiritual. Então, ao passo que esses grandes cientistas eram espiritualistas ou religiosos, muitos divulgadores da ciência, muitos funcionários dos institutos que tomavam decisões a respeito do patrocínio, né, para determinadas pesquisas, eles eram militantes materialistas. E alguns filósofos e outros humanistas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, vinham há algumas décadas pregando também o niilismo, ou seja, a doutrina do nada, da ausência de sentido para a vida. Leon Denis observava, junto com toda uma geração de pensadores, uma grande quantidade de filósofos daquela região, daquele espaço de tempo, aliás, também observavam, Henri Bergson, Rudolf Eucken, né, quase todos os inventores das ciências humanas ali daquele período, Edmund Husserl, William Dilthey, estão observando a mesma coisa, né, que esse niilismo, ou esse materialismo prático, materialismo dos jovens desiludidos, vinha produzindo, vinha estimulando fortemente a degeneração dos costumes da saúde psíquica e física. Então, o suicídio, a depressão, a loucura, né, o desvario, os duelos ainda existiam a partir desse estímulo maléfico da filosofia nihilista ali do final do século XIX, começo do século XX. Leon Denis decide, por uma questão de caridade e compaixão, de dever também, dedicar-se fortemente ao combate ao niilismo, a esse lado existencial e moral do materialismo, porque o materialismo, enquanto crença sobre a origem do universo, ele pode até estar errado, mas a princípio o sujeito pode continuar vivendo uma vida cordata. Mas quando ele chega às suas conclusões morais, às conclusões existenciais, ele é muitas vezes fomentador do desespero, da ausência total de sentido para a vida. Então, já naquela época, sem as drogas sintéticas, né, de que nós dispomos hoje, por exemplo, as pessoas se perdiam no alcoolismo, na prostituição, no suicídio, na melancolia e na depressão, porque elas entendiam
que as suas vidas eram inúteis, desprovidas de sentido e caminhavam para o nada completo, para o vazio do túmulo. E Leon Denis observava, como hoje nós sabemos até pelos livros básicos de psicologia ou de autoajuda ou de espiritualidade, que não é possível nós termos marcos significativos de sentido na vida se nós começamos lendo a vida de maneira materialista. Então, que interessa qual é o sabor do sorvete que eu tomei ontem no momento da minha morte? No momento da morte, que interessa que eu comprei um carro muito bonito, uma casa muito bonita? Então, esses referenciais do gozo dos sentidos, da satisfação, dos pequenos triunfos materiais na vida, embora a gente não esteja desprezando-os, né, nem combatendo a importância desses pequenos gozos, triunfos e satisfações, isso faz parte da vida e nós desejamos que a vida tenha mais disso e menos sofrimento, menos amargura e menos tristeza, mas o sujeito que acredita que isso é o todo da vida, que esse é o fundamento único de sentido para a vida, porque não há outro ideal, não há um referencial perene, eterno, transcendente, fixo, de valores dados por uma inteligência cósmica, por um sistema de avaliação das nossas vidas após a morte. O sujeito, ele, na sua última autoanálise, diante da possibilidade de morrer, ele enxerga, inclusive, o que antes havia acreditado que havia sentido, nesses gozos, nesses prazeres puramente materiais e terrenos, ele enxerga que tudo isso será ruído pelas traças, pela ferrugem ou roubado pelos ladrões imediatamente após o momento da sua morte. Então, o desespero, ele tomava conta completamente até o ponto do enlouquecimento dessas almas. E elas, quando não encontravam a morte, perdiam-se ou no alcoolismo, ou nas jogatinas, naqueles prazeres e vícios típicos da época, ali de 1900. Então, é nesse ambiente que Leon Denis concebe e nos oferece, por exemplo, o problema do ser, do destino e da dor. Ora, qual é o nosso destino? É esse ser ruído pelos vermes, né? Que o esqueleto se esfarele com o passar dos séculos? Ou é gozar enquanto é possível, né? Como já dizia Paulo, né? Se não existe vida após a morte, se a ressurreição não existe, se a vida futura não existe, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é uma conclusão lógica da perspectiva nihilista, da perspectiva materialista. Então, Leon Denis vai observar no problema do ser, do destino, da dor, que é absolutamente necessário para a sanidade, para a estabilidade psicológica e principalmente como referencial existencial, como meta de para onde viver, em que direção encaminhar a minha vida, que nós tenhamos uma noção clara de um destino para todas as inteligências e todos os corações. Esse destino, nos ensina a filosofia espírita, deve contemplar, por exemplo, o relacionamento que nós temos com os entes queridos e que nós não desejamos que sejam aniquilados, né? Com um tipo de situação após a morte, onde há separações radicais entre as pessoas, umas para a danação do inferno, outras para a bênção, para a bem-aventurança, para a felicidade perpétua no céu. Então, apesar de haver uma aceitação cultural dessas noções, o Espiritismo, sendo filosofia, questiona-as do ponto de vista da sua ilogicidade, sua falta de coerência. E vai dizer, bom, não é concebível que aquelas almas realmente bem-aventuradas fiquem gozando de felicidade perpétua, enquanto seus entes queridos, amigos, parentes, as pessoas com quem conviveram, com quem compartilharam seus melhores momentos,
estão destinadas a sofrimentos eternos e inimagináveis. Então, esta reflexão é a reflexão que Leon Denis vai nos trazer o tempo todo em Depois da Morte, no porquê da vida, e vai temperar ou enriquecer essa reflexão fundamental sobre a morte e sobre o significado filosófico da morte, com outras várias reflexões sobre, claro, o sentido da vida, a fonte perene de toda a felicidade, de toda a iluminação, de toda a lucidez, toda a clareza espiritual, que é Deus, né, que é a fonte de toda a verdade, a única verdade soberana por trás das capas, das ilusões, né, dos véus de verdades parciais que nós vamos elaborando e construindo em referência a essa realidade básica, a essa natureza básica, as leis da vida, como ele muito felizmente se refere. Então, esses outros temas são os temas da admiração, contemplação e louvor a Deus, por exemplo, no Grande Enigma, perpassa também o resto da obra toda, da prova material de que a alma sobrevive à dissolução do corpo, no Invisível, ou então de como a alma estabelece relação com as esferas mais elevadas, como, por exemplo, no Espiritismo na Arte, em que Leon Denis vai destacar de forma pioneira a importância da arte para a vivência espírita, para o espiritualismo em geral também. Nós podemos conectar isso facilmente com a noção do momento presente, do momento que nós estamos vivendo, momento de agonia, momento de sofrimento, que não é o momento mais catastrófico de maior sofrimento que nós já vivenciamos, porque Leon Denis mesmo passou pela febre tifoide, pela amarela, pela gripe espanhola. Na sua geração haviam várias pandemias, a malária era muito comum, uma série de problemas, a tuberculose matava copiosamente. Para nada disso havia paliativo eficaz, né? Poliomielite, sarampo, varíola, acho que ainda existia na época, se não me engano. Então, do lado de todas essas pandemias, havia também as guerras mais devastadoras que o mundo já viu, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que inclusive de certa maneira, parte do contexto de um livro como Depois da Morte, quer se referir a essas guerras, como a Franco-Prussiana, Guerra da Crimeia, guerras crudelíssimas que desesperavam e faziam os seres humanos chegarem à conclusão de que a vida tinha pouco sentido, né? O remédio para esses males terríveis, que eram males vivenciados não só por Leon Denis, mas por coletividades de dezenas de milhões de pessoas, sujeitos à miséria, à fome, a problemas que hoje nem mais existem, porque a medicina avançou extraordinariamente, a distribuição de alimentos e de renda melhorou extraordinariamente. Nós hoje temos proteções para os desvalidos, para os deficientes, para os mais idosos, que não existiam nessa época. Então, todos esses avanços nos permitem viver numa época que nós podemos, sem nenhum exagero, dizer que é uma época mais tranquila. E, no entanto, apesar de esse sofrimento ser relativamente mais leve, nós nos sensibilizamos. Nós hoje temos empatia para com terceiros que sofrem, às vezes distantes. Nós hoje temos uma compaixão mais sensível do que há 200 anos atrás, ou até mesmo há 100 anos atrás. Porque naqueles momentos em que enfrentar a morte se lançando sob a baioneta era algo banal, mero dever que todo sujeito deveria cumprir, todo homem deveria cumprir pelo seu país, hoje em dia, esses tipos de pensamentos, a pena de morte, o pensamento de que milhões de pessoas podem padecer numa pandemia, eles nos são odiosos, ou horríveis, ou chocantes. E é uma coisa muito boa, é um avanço notável que nós reajamos a esse tipo de ocorrência
de uma maneira mais drástica do que reagíamos 100 anos apenas atrás. Contrariando a ideia de muitos, né, de que não há avanço, de que nós progredimos apenas materialmente e não moralmente, muitas das coisas que hoje nos chocam dificilmente eram consideradas sequer um problema, ou algumas delas não eram sequer vistas pelos nossos bisavós, pelos nossos avós. Então, as gerações que conviveram com a escravidão, né, são as gerações ainda da época de Kardec, e muitíssimas pessoas davam a escravidão como fato normal da vida, né? Não os incomodava, não os levava ao constrangimento moral, ao constrangimento sentimental. Então, numa avaliação muito rápida do que nós podemos trazer de contribuição de Leon Denis para os dias de hoje, nós diríamos o seguinte: uma alma madura como essa do Leon Denis, uma alma cujas letras elas filtram uma inspiração muito superior, que aponta para o céu, que aponta para as estrelas, que aponta para a infinidade, a eternidade, ela é uma obra, ela é um pensamento que nos ajuda a não calejar, mas resguardar, fortalecer, edificar a nossa alma numa fé, numa consolação que não é uma esperança vã, não é um otimismo juvenil, muito pelo contrário, é o otimismo experimentado, o otimismo realista de quem diz que a vida é essencialmente dor, que a vida ela é repleta de sofrimentos, de decepções, de amarguras, de espetadas, e não obstante enxerga nela a beleza, a promessa de felicidade, a glória do Criador em infinita sabedoria, bondade e justiça, porque enxerga nessa vida o cadinho depurador da alma para situações mais felizes quando ela puder merecer uma vida um pouco menos árida, um pouco menos áspera do que essa que nós vivemos aqui. Venha conhecer o projeto Letras que Apontam Estrelas. Nós temos já vários vídeos gravados, uma ampla quantidade de informações e referências nas várias redes sociais da FEB e de todos os órgãos parceiros que estão retransmitindo a campanha. Meu mais forte abraço e que essa mensagem chegue até vocês como estímulo para conhecer um pouco mais do Leon Denis. Nós, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, agradecemos ao companheiro Humberto Schubert por este estudo tão iluminado, tão enriquecedor. Para nós, uma alegria. Então vamos todos agora, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade de esclarecimento e consolo à luz da doutrina espírita. Jesus, governador do nosso orbe, nosso guia e modelo, agradecemos por esta oportunidade de trabalho e de divulgação doutrinária. Rogamos, Senhor, que nos ampare, que nos guie, que seja, Senhor, a Tua luz iluminando a nossa caminhada e que cada um de nós possa também sintonizar o pensamento contigo e com os benfeitores espirituais. Muito obrigada por tudo. Que nós possamos seguir em paz e tenhamos, Senhor, em Ti, o nosso farol, o nosso guia, o nosso modelo. Gratidão, que assim seja.